A nossa aula de geografia. Nas aulas anteriores eu tinha explicado para vocês como se deu o processo de crescimento do nosso território. Lógico, esse crescimento esteve diretamente alinhado a atividades econômicas que prosperaram em nosso território. Hoje vou trabalhar com vocês algumas dessas atividades. De início, eu trago um mapa que demonstra, justamente as atividades desenvolvidas no Brasil colônia. Isso aqui é esse mapa do período do século XVIII. A parte aqui litorânea, em que se desenvolveu justamente aí o ciclo da cana-de-açúcar. Você vai ter aqui a atividade da pecuária, mineração, e as drogas do sertão. Primeiramente, então, esses ciclos econômicos, um foi sucedendo o outro. O primeiro ciclo econômico do Brasil ficou conhecido como ciclo do pau-brasil, que vai aí de uma média de 1500 a 1530. Esteve restrito praticamente ao litoral, e nesse período vai justamente o período da chegada dos portugueses, em que eles não encontraram de imediato uma atividade econômica de grande lucro, como a mineração, como eles esperavam, até porque o mercantilismo propunha essa busca, por metais preciosos. Eles não encontraram de imediato, e aí uma atividade econômica que veio a gerar lucros para a coroa portuguesa foi a extração do pau-brasil. De início, a coroa portuguesa estabeleceu um monopólio, na qual ela se tornaria então a única a extrair o pau-brasil e comercializar na Europa. Mas é necessário que se deixar claro que através da prática de pirataria, outros países estiveram em nossa costa extraindo também o pau-brasil. O uso do pau-brasil era economicamente viável porque ele era muito valorizado, devido à sua cor. Da madeira do pau-brasil era extraído um pigmento, vermelho, que era utilizado no tingimento de tecidos, além do aspecto que a madeira era muito utilizada para móveis, e construções de navios. Para extrair o pau-brasil foi criado então fortificações que serviam de base, onde os índios, que eram a mão de obra que extraiu o pau-brasil, estocavam as toras de pau-brasil no litoral, e os portugueses, eles simplesmente, ao chegarem no litoral, pegavam essa madeira, e colocavam em suas embarcações. O processo econômico que ficou conhecido, o comércio entre portugueses e indígenas, ficou conhecido como escambo, porque simplesmente o trabalho indígena era pago, com produtos de baixo valor, como espelhos, maquiagens, esses produtos, que para o índio tinha uma certa admiração por esses produtos, certo? Só que não durou muito tempo, Tá aqui um mapa do período, descrevendo o litoral, em que você percebe, a importância aqui do índio, extraindo o pau-brasil. Então, passou-se aí um certo período, 30 anos, e a atividade portuguesa no Brasil
se restringiu justamente a extração do pau-brasil. Só que a coroa portuguesa começou a perceber que se ela não estabelecesse uma atividade econômica e começasse a povoar o litoral, outros países poderiam fazer isso, né, e questionar a legitimidade dos portugueses. E aí, por que a colonização? Então, para conter invasões estrangeiras, principalmente franceses, que tinham uma atividade muito constante no litoral brasileiro, né, povoar o litoral, desenvolver uma atividade rentável, né, que justamente fizesse uma fixação da população e uma prosperidade de cidades, né? Então, como Portugal não queria gastar capitais nesse processo, né? Então ele entregou esse povoamento, essa atividade, né, a particulares, né? Principalmente a nobreza portuguesa. E como se deu esse processo? Eu já expliquei na aula anterior, né, que aconteceu através do estabelecimento das capitanias hereditárias. Em 1534, Portugal dividiu o Brasil em 15 lotes, né, de terras e doou para os seus nobres, pessoas da confiança da coroa portuguesa. E cada um desses nobres recebeu então esse lote de terra que tinha a função justamente de desenvolver uma atividade econômica e prosperar. Até aqui esse mapa eu já apresentei para vocês, dos 15 lotes, né, das 15 capitanias, apenas 2 prosperaram, vai ser justamente Pernambuco e São Vicente. E aí nós já entramos no segundo atividade econômica bem sucedida no Brasil, que vai ser a atividade açucareira. Já no pós 1534, né, o comércio com as Índias já não estavam tendo uma grande rentabilidade para Portugal, e aí Portugal começa a se dedicar à atividade econômica aqui no Brasil. O açúcar era um produto extremamente valorizado e o Brasil tinha um potencial para o desenvolvimento dessa prática, que logo se adaptou e se mostrou muito rentável. A produção de açúcar no Brasil deu-se então através de um sistema conhecido como plantation, que é justamente esse sistema. Ele é baseado na monocultura. O que é isso, né? A produção de um único produto, no caso, o açúcar. Essa produção ela é voltada para o mercado externo, justamente para abastecer a necessidade, o interesse da metrópole, Portugal, né? Esse produto não é para o consumo interno, né? A utilização da mão de obra vai ser a mão de obra escravocrata, né? Em que os engenhos, a base de produção deles vai ser justamente a mão de obra que vai ser utilizada é a escrava, utilizando-se também para o seu funcionamento, né, a tração animal, que vai permitir justamente o crescimento da pecuária no nosso país. Então a produção açucareira ela se desenvolveu predominantemente nas capitanias de Pernambuco e Bahia. Durante esse período, o Nordeste então ele vai ser o centro econômico do Brasil, né? E nesse mesmo período, né, um dos grandes incentivadores que justamente emprestavam dinheiro para a instalação de engenhos no Brasil eram os holandeses. Posteriormente, isso vai gerar um problema, né, que a Holanda ela vai invadir o Brasil e dominar o Nordeste, parte do Nordeste brasileiro que produz açúcar, né, justamente porque vai ser no período da União Ibérica e que Holanda e Espanha, né, justamente eles eram rivais, né? Então, como Portugal estava sendo administrado por um rei espanhol, daí então a Holanda teve que agir, né, para
estabeleceu seus interesses. No século XVI, os colonos eles utilizavam a mão de obra indígena na produção açucareira. Porém, os indígenas, 100 anos, eles já estavam com um número bastante reduzido, eles morriam facilmente devido ao contato com os europeus, as imunidades, eles não tinham imunidade no seu organismo e ocorreram muitas mortes de tribos inteiras através de doenças trazidas pelos europeus. Como os índios não se adaptaram bem à produção, à prática escravocrata, então os portugueses começaram a trazer a mão de obra negra da África. E aí o comércio de escravo mostrou-se lucrativo, e toda a produção açucareira que vai se estabelecer desde então, durante o período colonial, vai ser com base na mão de obra escrava africana, certo? Então aqui uma demonstração do navio negreiro, onde as condições eram péssimas, grande parte do número de escravos morriam só na viagem. A sociedade açucareira era uma sociedade rural, patriarcal, em que o senhor de engenho ele decidia tudo no que diz respeito ao aspecto familiar. Existia grupos intermediários, que está aqui na pirâmide, que eram justamente feitores, mestres de açúcar, lavradores, homens livres, porém submetidos ao poder do senhor de engenho. E os escravos, que eram a base da produção. Outra atividade que vai se desenvolver no Nordeste brasileiro, vai ter uma forma muito significativa, vai ser a atividade da pecuária. Como você observa aqui no mapa, ela ocorre aqui acompanhando basicamente o curso dos rios. O Rio São Francisco vai ser muito importante nesse período, vai ser conhecido como Rio dos Currais. Inicialmente, a prática da pecuária, ela foi utilizada como suporte para a atividade açucareira, Os engenhos necessitavam de tração animal. Porém, o gado ele começou a trazer prejuízos nos canaviais, necessitava ali, ele começou a ser, digamos assim, a ocupar o espaço que era para os canaviais. No século XVIII, então, a coroa portuguesa estabeleceu, através de uma carta régia, proibiu a criação de gado no litoral, e estabeleceu 10 léguas a partir do litoral, então indo para o interior. E isso vai ser responsável por desenvolvimento de muitas fazendas no interior do Nordeste brasileiro, e o que leva a prosperar então a atividade da pecuária. Certo, pessoal? Próxima aula eu continuo com as atividades dos ciclos econômicos.